a ideia que eu tive para essa nossa live era que a gente conversasse um pouquinho. Normalmente, quando o pessoal fala, eu estou no projeto Carnaval, projeto Verão, projeto não sei o quê, eu digo assim, o meu projeto é projeto Verão 2055, né? Porque é quando eu vou completar 80 anos de idade, né? E aí, eu queria debater, né, com vocês, eu queria bater um papo sobre isso, sobre essa questão de adiar prazeres imediatos, pensando num benefício futuro, né? Por que é tão difícil fazer essas coisas? Aí eu queria começar, jogando aqui matéria para a gente discutir, com aquele velho experimento da década de 70, o experimento do marshmallow, né? Que tem uns vídeos hilários no YouTube com as criancinhas, né? Para o pessoal que não conhece, os pesquisadores colocavam uma criança num quarto, colocavam na frente da criança um marshmallow e a orientação dada era: daqui a 15 minutos eu volto. Se você não comer esse marshmallow, eu te dou outro e você pode comer 2. Só 15 minutos. Não precisava mais nada. Mas também a criança de 3, 4 anos de idade é uma eternidade, né? E aí, o que acontece? A maioria das crianças acabava comendo marshmallow e realmente não segurava a onda para receber os 2. Os vídeos na internet são ótimos, dos meninos querendo não comer, sabe? Cheirando o marshmallow para conseguir resistir os 15 minutos, é muito legal. Mas a extrapolação interessante que foi feita é que quando eles pegaram essas crianças 25, 30 anos depois, eles observaram que aquelas que tinham adiado os prazeres imediatos, né, tinham conseguido ganhar o segundo marshmallow, eram aquelas crianças que tinham se dado melhor na vida, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de sucesso pessoal, de felicidade. Então, isso é uma matéria para a gente discutir. Por que é tão difícil? Traz tantos benefícios você não gozar de tudo ao mesmo tempo, mas por que é tão difícil as pessoas pensarem no carnaval de 2055 ao invés de pensar no carnaval melhor? Por que é tão difícil pensar no de 2055 quando só se tem esse carnaval? 2023 eu vou pular até morrer. Vai você ou vai eu, Marcelão? Eu tenho certeza que o que eu vou falar, tu vai complementar, Adolfo. Então joga. Porque assim, eu acho que aqui a gente tem vários problemas. Tem um problema daqueles que nós os três gostamos, que é a questão antropológica, onde, enquanto ser vivo, enquanto biologia, nós não fomos treinados para pensar no futuro, nós somos treinados para pensar em sobrevivência e prazer. A forma como se desenvolveu a nossa biologia e, portanto, junto à nossa psique, porque as coisas são difíceis de se separar, juntaram prazer e sobrevivência. Assim é com o sexo, assim é com o descanso, assim é a gente querer poupar energia. Então, biologicamente e psiquicamente, nós somos seres cunhados para aproveitar o prazer imediato, porque isso significava em um ambiente natural sobrevivência. E depois que, poxa vida, quando a gente ganhou, então, espaço no desenvolvimento cultural e pôde fazer o que quisesse, porque a gente pegou o mundo, nós humanos, nós pegamos o mundo e dizemos, nós podemos fazer qualquer coisa. O que nós vamos fazer? Vamos começar a brincar com isso aqui. Daí a gente começou a fazer tudo com relação a conforto e possibilidades, e aí juntou o útil ao agradável. Uma necessidade biológica e psíquica de prazer imediato e a possibilidade de criar qualquer prazer imediato. Então, hoje a gente criou uma cama de gatos, assim, uma armadilha, onde para conseguir ter bons resultados, o desenvolvimento pessoal e intelectual e espiritual precisa ser ainda maior do que o que precisaria, porque o mundo agora é hedonista e com infinitas possibilidades. De modo que só com realmente muita maturidade e empregando muita energia para a gente conseguir se opor a esse mundo e buscar desenvolvimento pessoal. Por isso que eu digo que a gente hoje em dia, para poder ter resultado, a gente tem que ir contra o fluxo, porque no fluxo a coisa tende a ir de mal a pior, né? Gostei do contra o fluxo. Cara, primeiro, adorei o tema. Aí gostei da pergunta demais, Altran. E, de fato, vou complementar o que o Marcelão falou, porque a gente concorda totalmente. E eu diria assim que a gente não consegue, talvez, ter tanta facilidade em pensar no futuro, porque, na verdade, a gente pensa que a gente pensa, né? Eu acho engraçado isso. Boa. Porque essa masturbação intelectual que a gente vive,
que a gente gosta, é prazeroso, é interessante, é legal, e que nos fez evoluir e desenvolver, óbvio, eu não estou dizendo que não, não, mas assim, ela funciona até um determinado limite. Então, por exemplo, você chega para mim e faz, Adolfo, você vai se empenhar nisso para 2055. Cara, o racional, Adolfo entende, mas o racional é 10% da minha cabeça. Os outros 90% ele fala assim, quanto? Hã? Você nem citou vivo. Então, no fim das contas, o impulso, ninguém pode negar, o impulso é de fazer merda, normal, tá? A gente vai tentar se conter para não fazer. E aí entra um ponto, que é um ponto que eu bato sempre. Você tem que ter motivo. Mesmo que o motivo seja vaidade. Porque veja coisa interessante, a vaidade, pessoal, o pessoal fala muito mal da vaidade, eu, claro, não estou falando da vaidade no sentido do pecado, tá? A ideia não é essa. Eu falo da vaidade no sentido de você querer, por exemplo, cultivar um corpo bonito, cultivar uma boa forma física, tá? Isso pode ter um monte de vieses muito positivos. Sim. E isso tem um lado positivo, quando a gente fala naquele terceiro anseio, quando eu falo nos anseios da libido, né? A gente fala naquele terceiro anseio do posicionamento diante da tribo, diante dos pares, isso é vantagem. A gente nunca pode esquecer, gente, que na nossa espécie, pessoal, não me entendam mal, eu estou falando agora meio que quase como biólogo, como o Altran, tá? Na nossa espécie, pessoal, beleza é posto, tá? Não tem jeito. Trabalhos demonstram que a gente tende a confiar mais ou a se interessar mais pelo que é mais belo. Isso faz Já parte viram da espécie. Conrado falando sobre valor sexual de mercado? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Cara, não, mas eu só o tema já achei interessante. Pois eu vou procurar. É o destrinchar filosófico disso que tu está falando, sabe? Beleza. Entendi. É posto, é isso que tu está falando, senão não adianta negar. Posto. Então, assim, que seja uma vaidade, por exemplo, que te impulsione, é um motivo. O problema é que a gente está hoje em dia, eu diria que está na crise da falta de motivos, né? Então, a crise atual é falta de motivos, os porquês. Porque, assim, por exemplo, antigamente, não muito distante, tá? Nós três pegamos isso. Muitos dos motivos que nos determinavam, eles vinham numa base religiosa, né? Sim. Né? Então, por exemplo, você vai estudar, vai ser um bom filho porque você honra teus pais, porque isso é correto, e você vai casar e você não vai trair, você vai ter uma família numerosa, porque essa é a meta, parará. Pá, tudo bem, não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, mas estou dizendo que tinha uma baliza. Uhum. Hoje não tem, né? E aí cai nesse termo que o Marcelão usou, que é um termo muito frequente hoje, que de fato é o que a gente vê, o mundo hoje é hedonista, né? Justamente por isso, porque se você não tem limite, não tem trava, se você não tem referência, em tese, nada importa. E eu não vou nem entrar na questão dos terrores cósmicos Lovecraftianos para saber se as coisas importam de fato ou não, porque senão a gente vai desvirtuar aqui do caminho. Mas eu digo o seguinte... É legal também, deu fazer outra live. Aí outra live. Mas assim, cara, para mim a questão é essa, entendeu, Altran? Então eu concordo com o Marcelo. Eu acho que a gente não foi treinado para isso. Nós não temos... Nosso sistema não tem essa tendência de previsão ou de provisão, até diria, tão longa, né? E por isso talvez seja tão difícil. E eu digo, é difícil para todo mundo. Não me excluo. Claro. Tá? É difícil para todo mundo. Porque assim, às vezes a gente entende essa questão como se fosse uma coisa só, mas não é. Por exemplo, tenho certeza que tem pessoas aqui que estão assistindo a gente que tem poupança. E para eles é fácil fazer uma poupança. Mas estão lutando para perder peso, porque é difícil resistir a um doce. Tá entendendo? Então são áreas diferentes que envolvem o mesmo conceito, né? E aí o Marcelo falou uma coisa interessante. A nossa natureza animal, que seria aquilo que está incrustado nos nossos genes, no nosso corpo, né? E na nossa psique, que tá... Porque a psique, ela é um negócio meio assim, né? A psique, ela fica variando entre soma, corpo, e entre nous, alma, né? Ela fica no meio do caminho, a pobre coitada, feito barata tonta, não sabe o que faz, né? E como ela é ligada nos dois ambientes, né? Como ela é ligada nos dois pontos, aí é que tem a questão do livre-arbítrio que entra para que você possa escolher, né? Escolher aquilo que você vai fazer, né? Porque você pode levar a sua estrutura toda pelo lado animal, né? E
e daí você vai seguir só instinto e você vai seguir só prazer. E é aquela história, correr em direção do prazer e fugir da dor, né? E o outro lado, É o momento, né, Altran? sim, Se a gente pudesse falar aqui em Constituição Septenária, essas coisas, não convém aqui ao momento. Mas dizer que nós, enquanto temos toda a estrutura animal pronta, enquanto animais, somos prontos, sim, certo? sim, Tudo bem. Estamos em desenvolvimento humano, então eu gosto de dizer que o ser humano é um projeto em desenvolvimento, sabe? exatamente. Nós precisamos ter essa percepção, até humildade, né? Um projeto em desenvolvimento. Eu não vejo, não nos vejo ainda muito próximos do que talvez seja um ponto ascendido onde nós possamos alcançar se a gente não se destruir antes, Sim. né? Então tem essa condicional. O problema é que nós somos seres humanos, o projeto humano, vamos dizer assim, está em desenvolvimento, mas a grande maioria das pessoas nem sequer se deu conta de que é gente. Não é isso, Marcelo? Não, eu ia concordar contigo que não se deu conta que essa é a essência, por isso que o Adolfo falou, que tu confirmou, na verdade, essa é a essência, entender o humano como um projeto em desenvolvimento é o que dá sentido e motivo, Adolfão e Henrique. Sabe que hoje eu sou um homem velho já, eu sou um cara velho, tenho 250 anos, sou um homem velho. Eu já estou em paz com esse processo de desenvolvimento, eu já estou em paz. Sabe que o que precisa para a gente fazer para que faça sentido o carnaval de 2050, 2055 que tu disse? 2055 é porque eu botei 2055 porque eu terei 80 anos, entendeu? O que faz sentido, então, para a gente pensar sobre o carnaval de 2055 é a gente entender que o projeto humano é um projeto em desenvolvimento, porque essa mudança assim, de paradigma, ela começa a fazer com que faça sentido uma frase estoica que o Adolfo chegou a dizer nas entrelinhas, que é... Eu usei essa frase lá no desafio do Big Brother do Base essa semana, dizendo assim que faça suas escolhas a partir dos seus valores e não das disponibilidades. O mundo pode nos ofertar tudo, mas as escolhas vão demonstrar os nossos valores. Então, não importa tanto o que tem disponível a ser feito ou a não ser feito. No caso do desenvolvimento humano, muito é o não ser feito. É o deixar de fazer e outro tanto o fazer. Essas escolhas, elas precisam ser feitas a partir dos nossos valores. Então, quando a gente se entende como seres em desenvolvimento, se o sentido da vida é evoluir, se o sentido da vida é se desenvolver, e a gente assume isso, então, como sendo a regra principal do jogo, é sair daqui melhor do que a gente entrou, de preferência deixando esse lugar melhor do que a gente pegou, e de preferência ajudando as outras pessoas a fazerem o mesmo. Se a gente entendeu que essa é a... Então, pronto. Então, vem uma certa paz, assim, Henrique e Adolfo. Vem uma certa paz. Porque agora, sim, os resultados imediatos eles já não são tão importantes. Agora, o passo a passo e o processo ele é mais importante que o resultado. E aí, então, se desmorona essa questão hedonista, porque agora o vivenciar o jogo é mais importante do que ganhar. Mas isso aí o cara tem que ter 250 anos para ter se dado conta, né, Adolfo? Você está trazendo o conceito que eu considero importante demais, Marcelo, que é o conceito de legado, né? Porque Sim. sem o conceito de legado, tantas dessas grandes edificações humanas que a gente tem aí ao longo da história, elas não existiriam. Quantos projetos de grandes catedrais quem projetou não viu pronta, por exemplo, né? Para pegar exemplos mais simples, até mais próximos. Então, o conceito de legado, ele me agrada demais. E para mim, viu, Marcelo e Altran, no legado está a nossa imortalidade. Pelo menos dentro do que seja possível para nós no momento. Então, no legado está a nossa imortalidade, né? Se a gente pensar na morte como um processo fásico, né? Tá aquela história, Altran, o físico, depois o energético, depois o emocional, depois o mental concreto, por aí vai. Em tese, a mente ou as ideias, elas levam muito mais tempo para assumir do que o corpo. Sim. E por isso nós temos figuras imortais até hoje,
porque nós nos lembramos delas e porque elas deixaram um legado que nós perpetuamos. Nós estamos usando, Né? estamos usando conceitos nessa live aqui de filósofos que viveram há 4.000 anos atrás. Justamente. Então isso é fantástico, sabe? Então eu, como tenho esse interesse na imortalidade, eu quero deixar um legado que possa ser perpetuado pelo menos um tempinho. Se puder ser um tempão, que bom, né? E assim a gente segue. Mas, ô Marcelo, eu gosto demais desse conceito, cara. Eu acho que a gente precisa, inclusive, resgatar isso. Porque a gente vive um tempo hoje, pessoal, também de efemeridades, né? O hedonismo e as efemeridades. Então, assim, tudo não importa tanto. Ah, que bobagem, tudo é bobagem. Toda formalidade é bobagem, toda ritualística é bobagem. Ah, é muito fácil você achar bobo o que você não conhece. Né? É muito fácil você achar bobo que você não sabe por que existe. Então as pessoas têm uma pressa em julgar. Eu falo em todos os níveis, tá? Todos os níveis. As pessoas têm uma pressa muito grande em julgar e uma superficialidade igualmente grande nesse processo de julgamento. E aí até a ideia do legado, que como eu falei, gosto bastante, que o Marcelão colocou aí, vai sendo deixada assim, ó, pra lá. Como se fosse assim, ah, vou morrer mesmo, não importa. Né? É É complicado. aquele meme do gatinho, né, que circulou na internet, que é aquele gatinho se acabando de comer, eu comendo, porque não sei se vou estar vivo amanhã. Aí na figura seguinte é o gato gordo. Eu amanhã. Amanhã. Sem dúvida, assim, ó, se a gente for tentar simplificar esse assunto, é a questão da superficialidade, sabe? Superficialidade versus profundidade no que diz respeito, assim, se for tentar simplificar assim, é pensar menos ou pensar mais. Porque quando a gente começa a dar valor mais para as coisas supérfluas, de prazer imediato, envolve um pensar menos. Pensar menos. E quando a gente for pensar em resultados mais consistentes, isso serve assim, para qualquer área profissional ou de relacionamento. Qualquer coisa que a gente for querer fazer de grandioso envolve um tempo de dedicação e um tempo pensando. A gente costuma dizer assim, no meu grupo, lá a gente costuma falar que as coisas começam no campo das ideias. Então, quanto mais se pensa sobre as coisas, quanto mais se alimenta realidades no campo do pensamento, mais aquilo é robusto, mais aquilo é cheio de detalhes, mais aquilo existe num campo antes do material. Agora, isso envolve uma certa dedicação, envolve um desejo, uma vontade, envolve um pensar. O que a gente percebe hoje no dia a dia? As pessoas pensam pouco. É estranho falar essa frase, né? Mas as pessoas pensam pouco, sabe? É muito uma vida assim, ó, de obrigações e automatismos e rotinas e de o que a vida oferece e as escolhas a partir, então, das possibilidades e não das virtudes. E essa coisa vai ficando meio assim, meio simplona. E aí, o que se tem de possibilidades grandiosas sem precisar pensar, sem precisar impor energia, sem precisar planejar? Nada, né? Essas coisas são realmente superficiais. Então, a gente está vivendo hoje um mundo aquele das ofertas, das possibilidades e do pouco pensar. Então, Carnaval de 2055... já até cansei. Porra, Marcelo, você falou nisso, lembrou uma live que eu fiz com o Altran. Quando eu faço live com o Altran sozinho, a gente quase sempre fala em educação. Sim. E você tocou num ponto, Marcelão. As pessoas têm sido induzidas, ao longo de muito tempo, a desvalorizar seus próprios raciocínios. Então eu brinco às vezes e falo, pessoal, usem esse equipamento obscuro, fantástico que o ser humano tem, chamado cérebro. Porque as pessoas... Mas não é, porque Marcelão e Altran, as pessoas são inteligentes. As pessoas, em tese, hoje elas são mais inteligentes do que antigamente. Sim, sim. Então, o que acontece? Elas são induzidas a não usar. Porque é sempre assim. Não, você não precisa pensar, porque a instituição fulana de tal, que é muito mais inteligente do que você, já pensou por você. Vai a merda. Foi assim que vocês viram dar esse tanto de merda ao longo da pandemia. Quando chega agora, Cochrane mostra que as máscaras nunca serviram para nada. A imprensa não fala, ninguém fala nada, ninguém faz o meia-culpa. O pessoal mostra que a imunidade natural é superior a qualquer imunidade induzida.
Ninguém Vai fala cair a nada, ninguém live, faz o Adolfo. Vai meia-culpa. derrubar a live, Adolfo. Vai cair não, vai cair não, porque eu não estou falando nada que não já esteja publicado, então agora não podem fazer mais nada, né? Eu acho engraçado. E outra coisa, quantos países e quantas instituições falando sobre os riscos, problemas e problemas já existentes e demonstrados com aquela suposta solução imunizante e também nos fala nada. Por quê? Porque todo mundo foi induzido aqui. Vocês são todos imbecis, vocês têm que obedecer porque vocês são um bando de ovelhinhas e os grandes sabidos inteligentes das instituições XYZ, sempre os nomes assim diferentes, né? Eles definiram que vocês têm que fazer isso. Gente, nós estamos sendo induzidos a isso há muito tempo. Sim. A Sim. proposta é revolucionária de sair disso. Eu acho que tem isso que você está falando, Adolfo, tem uma coisa a ver e acaba indo, juntando com o que nós estamos conversando, que é a questão da autorresponsabilidade, né? É aquela Perfeito. história que o Homer Simpson fala no seriado, lá no Simpsons, né? Ele diz, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. As pessoas não estão, né? As pessoas não estão mais assumindo responsabilidade. Cara, eu vou contar uma cena que aconteceu comigo agora no Rio de Janeiro, que foi assim um negócio que eu olhei para a Liane, ela olhou para mim e eu disse, depois a gente conversa. Falei, estava conversando, no dia anterior a gente estava falando sobre o que é ser homem. Porque hoje o que é que acontece? Ixi. Hoje nós temos diversos... Agora não, essa live não vai adiante. Agora derruba a live. Nós temos meninos de 40, de 50, de 60 anos de idade, né? Nós não temos homens. E aí, o que é que acontece? A gente estava discutindo o que é que Cara, era esse ser assunto você, eu o que é adoro. que era ser homem, tá entendendo? O que é que era deixar de ser menino e ser homem. E aí a gente estava lá no Cristo Redentor, e a gente estava numa mesa, e tinha uma outra mesa assim, que estava próxima da gente, no sol. E chegou um casal. O rapaz devia ter uns 30 e poucos anos de idade, e a menina. E a menina disse, eu posso usar essa mesa? Eu disse para ela, claro, pode, sem nenhum problema. Aí ela disse, mas está no sol, né? Cara, foi, a cara do menino que estava com ela foi um negócio como que diz assim, tá no sol, né? Vamos sair daqui. Aí eu peguei e disse, você quer que eu leve a mesa para ir? Eu não tinha nada com isso, tá entendendo? A mesa estava lá. Aí eu peguei a mesa, botei lá, a mulher me agradeceu e eu fiquei, cara, como é possível? A gente vive uma sociedade de crianças, adultos, não sei como é que a gente denomina isso, não. Impressionante. E aí eu falei, lembra que a gente estava conversando ontem sobre o que é ser homem? Essa pobre dessa menina, hoje ela tem só um filho, que é o namorado, o marido, não sei o que é. Mas quando ela tiver um filho, ela vai ter dois. Vai ter dois. Esse é um assunto que também não pode falar, Altran. Esse é outro assunto proibido. Não pode? Sabia que não pode falar? O nome que meu avô dava para esse menino eu não posso falar aqui. Não pode, não pode. Uma vez eu falei assim, sobre feminilidade da mulher e masculinidade do homem. Olha, fazia tempos que eu não me incomodava na internet. Me incomodei um pouco porque é feio falar. É feio, sabe? A questão de... Bom, eu nem quero falar, inclusive. Mas falar cuidado, assim, eu cuidado, assim, Marcelão. Que tem homens assim, ó. E o problema é que hoje em dia tudo é feio falar, né? Mas assim, homens que têm atitudes femininas, mulheres com atitudes masculinas. Isso é ser bom e ruim tem uma limitação, assim, tem uma limitação. Mas hoje em dia é feio falar isso. Portanto, eu não vou falar, tá? Portanto, eu não vou falar sobre isso. Eu vou voltar lá naquele outro assunto, Altran, para sair desse assunto. Mas sair desse assunto. Sabe, Marcelo, é porque eu toquei nesse assunto, porque eu acho que a coisa está interligada. Você está entendendo? Mas é feio falar. Porque é interessante, porque eu tava outra coisa que eu estava... Então, essa é uma coisa que eu amo de paixão no meu relacionamento, que eu estou completando 1 ano de namoro, estou noivo, então tem que anunciar. Bonitinho. Muito bom, muito bom. Parabéns. O que eu amo de paixão é poder ter esse tipo de conversa com o seu... Olha o que o William escreveu. Live presta mudar para os cancelados do Apocalipse. William, se a gente fala o que William, você é uma figura... A gente... E aí, o que é que eu estava conversando com ela? A gente vive num mundo onde a noção de gênero, né,
Eu vou me retirar. Eu vou... A noção de... A gente tem, claro, e eu não tô aqui para discutir isso, a gente tem diversos gêneros, beleza. Mas o masculino e o feminino, eles nunca vão deixar de existir. Eles só mudam as proporções. Você tá entendendo? Eles só mudam as proporções. Eu tô nervoso aqui. Eu tô com as mãos suadas aqui. Sabe o que é assim, Altran? Essa semana eu estava conversando com um paciente meu aqui no consultório, e aí eu estava falando até sobre aquela questão que eu conversei com vocês nos bastidores lá do meu empreendimento e tudo mais, falando sobre alimentação de origem animal. E daí ele disse assim, né, Marcelo? Porque isso aí tende a aumentar no mundo. Eu disse, não, isso tende a diminuir. Eu quero investir nisso porque isso tende a diminuir e valorizar por escassez. Porque o mundo tende a ser vegano e vegetariano. Então, eu aqui no sul do Rio Grande do Sul, eu vou investir em alimentação de origem animal como uma forma até de sobrevivência minha e dos meus. E nesse mesmo contexto, Henrique, Adolfo e colegas, existe essa questão do gênero e da masculinidade e da feminilidade. Hoje eu sou um homem masculino, casado com uma mulher feminina. Eu sou um homem masculino provedor e protetor, pai de 3 filhos. Isso é uma coisa em extinção. E daqui um pouco eu vou ter que me mudar para um lugar ermo, para não sofrer bullying. E daí, se eu fizer isso ainda, e ainda ter uma alimentação em base de alimentos de origem animal, 2055, no teu carnaval, eu vou ter que falar contigo por código Morse, porque a gente vai estar sendo excluído da sociedade. Sinais de fumaça. Então, não sei até quando a gente pode Sinais de fumaça. Mas é isso. Cara, é ciclo. Isso já aconteceu e é ciclo. E assim... não, assim como teve, acho que tá tudo ligado. Aí o que a gente tem hoje diferente, Marcelão, aí o que a gente tem mais hoje, Marcelão, é a conexão informacional. Todo mundo conectado. Mas esses ciclos já aconteceram. Mas isso não é tema para agora, não, pessoal. Você não derruba uma live. Você tem razão, entendeu? Então, vamos falar sobre o campeonato. O Benfica vai ganhar o jogo. Vamos falar sobre... Vamos tentar focar aqui, não, cara. Falar sobre como estava bonita a moça lá no carnaval, sei lá, qualquer coisa. Não, aqui, ó. Vamos focar aqui no Altran. Projeto Carnaval 2055. Parar de se preocupar simplesmente em resultados de curto prazo. Mudar o estilo de vida para um estilo de vida onde a procura por evolução, desenvolvimento e melhoria seja a base, onde a melhora da saúde e da boa forma venha como premiação de um estilo de vida sedimentado, onde a gente faz as coisas no dia a dia porque são as melhores coisas, porque são as coisas corretas, porque são as coisas que devem ser feitas a despeito dos prazeres imediatos. E aí, então, o que eu ia falar lá no começo, então eu vou trazer para cá, para a gente continuar a partir daqui, que é como eu já amadureci nessa vida. Hoje, a minha rotina, o meu dia a dia, o modo como eu me levanto hoje, como eu vivo a minha vida e trabalho, este modo me dá prazer imediato. Eu hoje tenho prazer imediato, então eu sou hedonista, porque eu gosto de me levantar cedo, porque eu gosto de pegar sol, porque eu gosto de ficar descalço, porque eu gosto de comer uma costela feita no forno, porque eu gosto de namorar minha mulher, gosto de olhar meus filhos brincando na rua, jogando bola de pé descalço. Então, a mudança do enfoque do meu estilo de vida me trouxe prazer para as pequenas coisas do dia a dia. Então, hoje eu sou forte, sou magro, sou saudável, meus guris são fortes, magros, saudáveis, a minha mulher é forte, magra, saudável, porque a gente tem prazer imediato, hedônico, nas coisinhas simples da nossa vidinha. Pronto. Esse é um bom assunto para a gente tratar aqui. Isso é bom, isso é excelente, Marcelo. Isso aí mostra o quê? Primeiro você se namora da meta, depois você se namora do processo. É muito bom, cara. Perfeito. Você vai, torna aquilo hábito, continua, né, ali sempre praticando e vai percebendo os prazeres e o quanto aquilo é bacana. E aí você já se namorou do processo e pode cair na armadilha, entre aspas, do automatismo animal, né? Que nesse caso é bom. Porque, na verdade, todos esses sistemas são bons.
Esse sistema de preservação de energia do cérebro, ele é incrível. Ele é um sistema fundamentalmente antientrópico, né? Está tentando poupar energia. É o que a vida tenta fazer para demorar o máximo possível para chegar na extinção do calor, né? Então, assim, isso não é ruim. A gente só tem que conseguir, e aí é a hora que eu bato palma para o Marcelão nisso também, eu só tenho que conseguir, o Altran também está no mesmo esquema, alcançar esse ponto de estar tão enamorado pelo processo que você não tenha mais nem vontade de sair dele. Essa é a parte, para mim, a grande meta é essa. Exato, exato. E aí, dentro desse contexto, já que nós estamos nesse assunto, a gente pode trazer para cá, por exemplo, a questão do uso de medicamentos para perder peso, que é uma realidade que nós estamos vendo agora, principalmente esses agonistas de GLP-1, né? Que vai se retirar de novo, doutor Marcelo? Já começa outro assunto espinhoso, tá? Mas vamos Esse não é tão espinhoso assim, não. Esse não é tão espinhoso assim, não. Esse tem tantos erros que ele não fica tão espinhoso, né? O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo uma proliferação nas recomendações de uso, por exemplo, do Ozempic, né? Que começou lá com o Victoza, não é isso? Sim. Victoza, Saxenda, depois passou o Ozempic, e agora tem o novo, que é a mesma coisa, só numa dose maior. Como é o nome do novo? O Engov. Esse negócio é Engov. O Egov. Quem Engov é aquele que você toma um antes e outro depois, Adolfo. Não confunda! Né? E por que as pessoas procuram tanto isso? Porque é uma coisa, sabe? Eu gostei muito do post que o Peter Attia colocou, que a gente até comentou. Eu vou te mandar mais tarde. Certo. Depois... ele comentou o seguinte, que quando você pega uma pessoa que é muito obesa, de repente isso pode ser uma muleta legal para ela, e as contraindicações acabam sendo superadas pelos benefícios. Não tem dúvida que sim. Né? Não tenho dúvida disso. Mas quando você pega uma pessoa que está precisando perder 5 Mas o problema, Henrique, o problema é que assim, médicos que estão na linha de frente, como eu, o Adolfo e tudo mais, meu velho amigo, 10%, eu acho, do público que busca. 90%. Eu vejo, eu sei, eu acompanho não paciente meu, porque paciente meu eu deixo tudo muito claro. Meninas de 22 anos que precisam perder 3 quilos. 30 anos, precisa perder 4 quilos. Ai, mas está difícil esses últimos quilos. Sabe, olha, é uma prostituição, porque assim, ó, quando a gente vai estudar a obesidade a fundo, assim, a gente vai ver aquelas questões das alterações hormonais da obesidade versus ainda alterações inflamatórias versus alterações de microbiota, etc, etc. As grandes obesidades são um terreno à parte, onde lá assim, a pessoa tem 1,60 m e tem 170 quilos, e aí tu vai olhar os exames, a questão hormonal, micronutricional, é uma tragédia. E para este público, eu não tenho dúvidas, eu prescrevo Ozempic, eu prescrevo. Sim. Ou eu olho os exames, insulina, leptina, cortisol, testosterona, estrogênio, como é que está a coisa toda? Eu prescrevo para síndrome MOSH. O homem tem testosterona, tem 150 quilos, tem 100 de testosterona feminina. Eu prescrevo testosterona para esse obeso. Eu prescrevo Ozempic para esse obeso, bupropiona com naltrexona e o que mais eu tiver que prescrever. Agora, como é que eu vou comparar esta situação metabólica, bioquímica e hormonal com um homem de 40 anos, 1,70 m, com 80 quilos, 84 quilos, e que quer ficar com 70 quilos, quer perder 14 quilos? Posso usar o Ozempic? Mas vai trabalhar, vai treinar, vai comer, vai organizar a dieta, vai fazer as coisas direito. São universos diferentes. Só que o que revolta é a deturpação dos conceitos. É isso que revolta, assim, porque a gente que trabalha com medicina e tu na nutrição, e a gente percebe essa coisa, o adequado e o inadequado, nos revolta. Porque acaba sujando, assim, fica suja a área de atuação. Não, e deturpa os conceitos para os pacientes. Vocês sabem que eu tenho uma crítica sobre isso, vocês já me ouviram falar isso milhões de vezes. Para mim, o problema todo é o fato de usarem peso como referência. Para mim, o problema todo é esse.
Enquanto continuarem usando o peso como referência, sempre vai dar tudo errado. O que me leva até a desconfiar se isso não é proposital. Certo? Porque se continuar usando o peso como referência, todos os esforços anti-obesidade sempre darão errado. Assim como essa forma de prescrição que está sendo feita hoje está errada. Dolfo, como é que você fala isso? Fala na frente quem vocês quiserem. Eu concordo com o Marcelo. Um paciente como esse que está todo poliesculhambado, a gente vai usar o que a gente tiver. Perfeito. Todos os recursos possíveis e imagináveis. O paciente que tem indicação, gente, merece tudo. É como a Juju escreveu aí, eu falo sempre isso. Não tem medicamento ruim, tem médico ruim. Não tem medicamento ruim, tem prescritor ruim. Tá? Todo medicamento é bom. Então o Ozempic é bom, maravilhoso. Para quem precisa, sensacional. Tá? Só que é para quem precisa. Marcelão fala ali em 10%, eu acho que deve dar uns 4, Marcelão. Talvez, Mas, talvez. né? Talvez. Mas eu digo para vocês, reafirmo, o problema é ter peso como referência. Esse post que o Altran falou, do Pitratia, fala justamente disso. Trabalhos que mostram que as pessoas que fazem esse processo de emagrecimento protocolar, perdão pessoal, imbecil, como sendo uma coisa igual para todo mundo, que isso é imbecilidade, tá? Isso é coisa de médico, isso é coisa de apenas formado em medicina, mas que não sabe o que é ser médico. A perda de massa muscular acontece. E acontece uma proporção que não deveria, que não é saudável. Porque eu quero que alguém prove para mim que perder peso é necessariamente bom. Não vai provar, tá? Não vai, porque não tem como provar. Perder peso é necessariamente bom, já começa pelas amputações. Você sabe que eu sou escroto, né? Então, assim... Primeira vez que eu escutei isso foi um traumatologista aqui no congresso. A coisa mais fácil que eu perder 10 quilos. Aí todo mundo ficou esperando e veio essa que eu não vou falar. Se quiser falar, corta. Tira um braço, já perde já com o braço, já perde rapidinho. Então, assim, pessoal, é isso. Né? As medicações, todas são boas. Bem utilizadas, maravilha. O médico que usa aquilo como recurso estratégico dentro de um planejamento, de um tratamento, que não vai me cometer a atrocidade de dizer paciente assim, você vai ter que tomar o resto da vida porque a obesidade é uma doença crônica. Puta que Aí pariu. É outra seara que é braba também. Tá? Muito. Então, um negócio assim, porra, é você tirar a bunda da seringa completamente, porque entenda, a gente manejar os pacientes como a gente maneja é difícil. Não é fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. A gente gasta um tempo explicando, a gente gasta uma disponibilidade maior do que o comum, a gente gasta esse tempo quase que numa catequese com os pacientes da gente. Eu sei que vocês dois fazem a mesma coisa. Então, assim, tem uma galera que não quer fazer isso. Tem uma galera que quer aquele negócio, cara crachá, toma aqui a receita, vai lá, vai fazer bioimpedância ali e tal, e acabou. Porra, não é para ser assim. Então, pronto. Falei demais já. Vai, Altran, vai você. Não, o que eu ia dizer é que tem um outro ponto aí também, que é tem a questão do prescritor e tem a questão do paciente também, né? Porque a gente costurando tudo isso que a gente conversou, a gente é bombardeado hoje com a obrigatoriedade de ser modelo de TV, tá entendendo? Se você não for o cara que tem o abdômen de tanquinho, se você não for o cara que tem o padrão de beleza que se tem hoje, você não é o cara, tá entendendo? Você chega numa academia, tá? Eu treino na Blue Fit aqui em Fortaleza, tem no Brasil todo. Você chega na Blue Fit, você diz assim, aqui desse lado eu quero quem tá aqui por causa da saúde, aqui desse lado eu quero quem tá aqui porque tá querendo pegar as gatinhas e tá querendo pegar os gatinhos. Tu acha que vai ter alguém no lado da saúde? Não tem. Tá entendendo? Existe uma pressão muito grande, né? E aqui, eu não estou defendendo que a pessoa tem que ser feia, tem que ser gorda. Eu gosto de treinar, eu gosto do meu corpo, eu gosto de ter transformado o meu corpo como eu transformei de 2009 para 2019, que foi um período bem extenso. Mas entenda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sou escravo do meu corpo. O meu corpo está aqui para me servir. E para que eu possa estar no carnaval de 2055 bem, eu tenho que pensar nisso hoje. Porque
senão não vai rolar. Tá entendendo? As pessoas, e o que eu vejo muito é esses meninos se empanturrando de ou Ozempic quando tá querendo perder peso, ou testosterona sem necessidade, e esquecendo que eles têm só 25, 30 anos de idade, que quando tiverem com 80, vão estar quebrados. Eles não vão eu tô estar com 80, Altran. Não Eles não vão estar chega. com 80. Eu estou vivendo essa realidade, tentando conscientizar o meu filho, porque meu filho começou a treinar e está todo empolgado com esse negócio de treino, e ele tem um amigo que é fisiculturista. Que, por enquanto, me parece que não está usando hormônio, mas está se empanturrando de carga, está comendo, extrapolando no carboidrato, o cara come sucrilho com leite condensado, é um negócio assim assustador a quantidade de porcaria que esse menino come. E aí eu tento aconselhar o meu filho, tentando fazer com que ele entenda. E aí eu citei ontem o fisiculturista, talvez um dos maiores de todos os tempos, aí rivalizando com o Arnold, que é o Ronnie Coleman, que se pegava peso de uma maneira estapafúrdia. O Ronnie Coleman pegava 450 quilos no agachamento. Marcelão, eu vi o teu treino de supino. O cara fazia Nem é nada demais. O cara fazia leg press com 1,2 toneladas. Como é que ele está hoje? Com menos de 70 anos de idade. Ferrado. É. Já fez 5 ou 6 cirurgias para fundir vértebra, porque os discos intervertebrais dele não existem mais. Está reaprendendo a andar. Aí a minha pergunta é, vale a pena? Eu não Tá me lembro falando de futuro de novo. Teve uma analogia esses dias, talvez eu vou começar a falar e vocês vão lembrar de quem foi. Eu fiquei com a ideia, mas não fiquei quem foi que colocou assim, a ideia. Talvez vocês vão lembrar que era assim, não lembro quem era, mas dizia assim, escolhe um carro, o carro que tu quiser, qualquer carro. Pode ser um carro de luxo, não te importa com o preço nem nada. Escolhe o carro que tu quiser e eu vou te dar agora. Vai chegar em casa e vai estar esse carro ali. Só tem uma única condição. Vai ser o único carro que tu vai ter a vida inteirinha, não pode trocar e não pode andar em outro. Mas tu pode agora escolher o que tu quiser. E aí todo mundo ficou fazendo conta de cabeça para ver que carro ia querer escolher. Diz, ó, no ano tiver escolhido o melhor carro e sabendo que ele vai ser o único e é para a vida inteira e não pode andar em outro, poxa vida, cuida. Por mais que no futuro ele seja um carro desatualizado, cuida para chegar lá da melhor forma possível. Esse carro existe, esse carro é o teu corpo, é o único, vai usar a vida inteira e não tem outro para usar. Só que a pessoa levanta de manhã e ingere coisas, e aí a gente pode até ficar na parte física, mas pode até ir para a parte metafísica, que o Adolfo gosta. Ingere coisas e ideias e comportamentos e energias de modo a simplesmente destruir esse carro. Esse é um carro que ele não vai chegar no carnaval de 2055, 2050, porque tu realmente está tratando ele, não coloca um combustível adequado, não faz revisão, não faz nada, só vive como se não houvesse amanhã. E esse, sem dúvida, esse é o único carro da vida inteira. Eu fazia umas palestras desse assunto, assim, antes da pandemia. E aí, cara, tinha uma hora assim da palestra que realmente parava a palestra, todo mundo ficava quieto, quando eu botava uma lápide assim. E aí eu dizia assim, ó, meu pai já tinha morrido na época, e eu dizia, ó, meu pai morreu 62 anos. Meu pai viu meu primeiro filho com 1 ano no colo dele, não viu mais, porque ele morreu antes do meu filho fazer 2 anos. Eu tenho mais 2 filhos, eu trabalho como médico. Meu pai não viu nada disso, porque ele morreu. Ele está numa gaveta do cemitério. Acabou. Se ele pudesse escolher fazer diferente, ou se eu pudesse escolher fazer alguma coisa diferente pelo meu pai, eu não faria. É claro que eu faria. A gente, se pudesse ter, mas vocês estão tendo essa oportunidade agora. Quem está nos assistindo agora, tá? Não precisa nem voltar no tempo. Quem está nos assistindo agora, o que vai fazer amanhã de manhã e depois de amanhã, porque essa é a única vida que a gente vai viver, essa experiência nesse corpo é a única oportunidade. O que a gente vai fazer amanhã? Como é que a pessoa consegue pegar de novo e de novo
salgadinho, e doce, e fritura, e álcool em abuso, e de novo, e de novo, e de novo. É porque não tem esse raciocínio. Para aí, essa é a única máquina que a gente pode se expressar nesse planeta, é só essa. A nossa ideia, ela pode transcender a matéria e fazer o que for, mas a única forma de manifestação que a gente tem, o único veículo é esse aqui. Como é que pode tratar tão mal? Não importa a obesidade mais. A obesidade não importa mais. Importa, assim, como é que a gente está tratando esse veículo que pode nos levar no Carnaval de 2050, mas o que a gente está fazendo com ele? O que fez hoje? O que vai fazer amanhã? Por que a gente acha que vai dar certo? Não vai dar certo. Se a gente não cuida, como é que vai dar certo? É impossível dar certo. Não é? A gente tem essa questão, né, Marcelo? A gente acha que vai poder, de alguma maneira miraculosa, conseguir se safar daquilo que a gente está fazendo, né? Como se fosse ter um aviso, né? A gente, por exemplo, a morte, né? Você falou do falecimento do seu pai. A morte, a gente trata, a gente lida com a morte como se a gente fosse escapar dela. E galera que está assistindo a gente, tem quase 150 pessoas assistindo a gente, que é um feito interessante para o Carnaval, né? Obrigado. Galera, realmente pessoal. vamos escapar. Né? Mas Altran, sabe por que a gente pensa que vai escapar? Porque a maior parte do tempo da vida a gente escapa. Veja, nós somos seres. A gente só perde uma vez. Nós somos seres movidos a experiências. Né? A gente só perde uma vez. Esse é o quarto anseio da libido, que é morte e incapacitação. Nenhum dos dois dá aviso. Então, assim, quando o Marcelão fala, a gente tem essa oportunidade de mudar e fazer diferente e tal, e ele está certo, completamente certo. Até aí, Marcelão, nosso intelecto vai, perfeito. Mas a gente tem que achar a maneira de introjetar isso de uma forma que não dependa do intelecto, porque acredita, irmão, enquanto depender do intelecto vai dar merda. Não tenha dúvida, você não está no seu projeto tão bem por causa do seu intelecto. Não mais. Altran não está tão bem por causa do intelecto. Não mais. Eu não me fudi todo 16 anos atrás por causa do meu intelecto. Então, assim, as coisas acontecem muito mais por causa dos impulsos que a gente não reflete. Porque, no fim das contas, principalmente quando a gente está em épocas de vida muito conturbadas, que a gente meio que entra no automatismo, a gente acaba entrando literalmente no automatismo, e aí o animal vai operar como? Vai operar minuto a minuto, sei lá, hora a hora, não sei quanto tempo seria. Né? Então, achar essa forma de trazer isso, de trazer um motivo que seja visceral o suficiente para te mobilizar, ou seja, algo que move o animal, né? Porque você parar para pensar, qual é o bicho que vocês conhecem que faz esforço de graça? Pois é. Não tem nenhum. Nós também não. Então tem que ter alguma coisa que mobilize o bicho. Então não é o intelecto Marcelo, o intelecto Altran, o intelecto Adolfo. São os três animais que estão aqui. Sim. Que precisam estar mobilizados. Então, poxa, você faz uma coisa que te gera um resultado muito bom que você gosta. Você vai tender a repetir. Perfeito. Perfeito. Você se namorou do seu processo, Altran, se namorou da rotina dele que faz bem, ele se sente bem com aquilo, ele vai continuar fazendo. Porque ele conseguiu alcançar esse ponto. É essa proposta que eu sempre faço ao pessoal. E que eu deixo aqui, falando, pessoal, quem quiser no Carnaval 2055, tá pulando com o Altran lá no bloco, vai precisar ser namorado do processo. Porque essa é a maneira. Agora, como fazer isso? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, esse é o desafio que eu trago para meus pacientes todo dia, esse é o desafio que eu faço para mim, tá? E venho conseguindo resolver as coisas, porque me comprometi com esse cara aqui do lado, e com vocês, naquela outra live, você vai ver, sim, eu vou mostrar resultados preliminares em junho, e resultados finais em dezembro. Tá certo. Tá? Uma coisa, tá, Marcelão, eu tive uma vantagem sobre você, Marcelão. A parte do ganho muscular que você fez, eu já tinha feito. Então isso... Agora é desenho. Vou ganhar mais um pouquinho e partir para o desenho. O compromisso, né, para a gente poder encerrar, o compromisso é em dezembro, nós quatro, de tirar foto sem camisa, com a calça mostrando... Com a calça da Dani. Vocês curtiram, né? A calça mostrando a cueca, né?
Eu não sei mais se o Marcelão agora, se ainda é patrocinado pela Damilha. Damilha, porque Não, ele agora não. apareceu com a Rompeu o camisa da Nike agora, né? Então eu acho que ele resolveu chutar o barco. Mudou, subiu de nível, agora é Nike. Mas é isso. Meus amigos, a gente está chegando aí no tempo da gente, né? E realmente, para mim, é sempre uma satisfação enorme da gente estar conversando. Eu passaria horas aqui conversando com vocês. Fácil. Fácil. Nós estamos devendo uma live de 4 horas. Estamos devendo para bater. E aí vamos botar todos os assuntos cabeludos, vamos botar daí? Vai ter que ser meia-noite, hein? Tem que ser meia-noite. Tem que programar, negociar. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma live de 4 horas. 4 horas. Cada um vai abrir um vinho ao vivo. Aqui nós vamos 4 horas. Fechou. Aí vou deixar sair tudo. Fechou. A ideia é essa. Fechou. Quando chegar na 4ª hora, a gente já tá Aí já tá assim, muito doido. Que vergonha. Muito bom, muito bom. Amigos. Com certeza é um prazer estar aqui. Vamos fazer sempre aqui. Estou sempre à disposição. Satisfação sempre. E eu acho que a gente precisava estabelecer depois a nossa periodicidade fixa. Sim, concordo. Como vai ser, a gente conversa depois, mas porque muita gente reclamou que estava demorando, tal e coisa. Eu adoro quando o pessoal reclama, quer dizer que eles querem ver a gente. Obrigado, pessoal, vocês são muito gentis. Tem o ao vivo também, né? Tem o ao vivo. Tem o ao vivo. A gente tem que fazer esse ao vivo. Esse ao vivo vai sair. Ó, quem puxou a corda fui eu, então eu tô esperando vocês. Vou dizer, eu acho que a gente tem que marcar de se encontrar, nós 4. Só para confabular. Eu Entendeu? tô nessa. Vocês podem marcar onde vocês quiserem. A gente vai se encontrar lá. 2023 eu acho que não pode passar sem a gente se encontrar pessoalmente, não. Por favor, viu? Por favor. É isso aí. Fechou. Valeu. Pessoal, fiquem com Deus. Boa noite e um restante de carnaval excelente. Tchau, tchau. Tchau.